Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Hoje, essa semana, a gente vai fazer algumas revisões das disciplinas. Algumas não, vamos fazer revisões de todas as disciplinas. E hoje eu começo com a disciplina de língua portuguesa. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai apenas passar pelos conteúdos que nós estudamos no livro 4. O livro 3 já tem uma revisão aí no nosso canal e agora nós vamos fazer uma revisão de língua portuguesa, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos fazer língua portuguesa, então vamos lá. Então nós iniciamos o nosso volume 4 falando sobre os quadrinhos, mais precisamente sobre a tirinha do Calvin do Haroldo, né? A gente observou as atividades relacionadas de interpretação de texto. A gente descobriu que tira ou tirinha é o nome dado a um gênero textual em que uma história é contada por uma sequência de imagens, podendo haver texto escrito em balões com fala de personagens. É comum que esses textos tenham humor e apresentem situações do cotidiano. Aí na sequência, nós usamos, o próprio livro usa palavras do próprio texto para nos ajudar. Então nós aprendemos a acentuação das proparoxítonas e descobrimos que toda proparoxítona, e para quem não se lembra o que é uma proparoxítona, é a antepenúltima sílaba forte, sílaba tônica, olha. Gramática já não é. Príncipe, rápido, estômago, são todas palavras proparoxítonas. E na apostila de atividades caligráficas, se vocês observarem, ela é também uma revisão do conteúdo, do que a gente aprende no livro. Então, continuando, nós aprendemos também as diferenças das palavras com L, as diferenças da pronúncia, como na palavra legal. Nós aprendemos que tem palavras terminadas com L e com U, como filme, ouvido, Terminadas não, que tem, parecem, os sons são semelhantes. Nós aprendemos o plural das palavras terminadas com L e o plural das palavras terminadas com U. Jornal, jornais, animal, animais, pastel, pastéis, anzol, anzóis, com U. Degrau, degraus, céu, céus, mingau, mingaus. Então, tudo isso a gente aprendeu aí também. Continuando, nós focamos mais ainda na tirinha, as diferenças do balão. Nós tivemos atividades, as diferenças dos balões, que os formatos de balões da fala podem indicar não só o tom da voz do personagem, mas também os sentimentos, raiva, tristeza e as ações como o choro. Se voltarmos para a tirinha, nós percebemos as diferenças. Vou ler a tirinha mais uma vez. Eu sei fazer sombras na parede. Olha, um cachorro. Ei, isso é legal. Agora um cisne. Parece mais uma coisa com olhos de inseto e tentáculos. Mãe, vocês percebem como mudou, o balão quando eles estavam conversando e o balão do grito, do susto. Então, nós aprendemos isso também. Continuando, formalidade e informalidade, a gente aprendeu que textos escritos podem ser mais ou menos formais. Nas tirinhas, em geral, os textos são informais, com marcas que mostram essa formalidade. É o caso da redução de palavras pra no lugar de para, como a gente viu na tirinha da Magali. Então, situações formais de comunicação é aquela nossa linguagem do dia a dia, A formal é quando a gente lida com presidentes, com autoridades. Então, isso a gente precisa tratá-los de uma maneira diferente, mais cerimoniosa. Continuando, nós aprendemos também, deixa eu ver se eu não pulei, biografia. Nós conhecemos o gênero, o gênero textual, biografia. Aqui nós conhecemos um pouco da história do Maurício de Souza, um dos melhores cartunistas do Brasil. Nós aprendemos o que é biografia, nós nos habituamos com o termo. Pretérito perfeito do indicativo, conjugação verbal, A gente aprendeu que na biografia a gente fala sobre o passado
e o presente até a morte, ou quem não morreu, fica por ali. Então nós tivemos atividades sobre o futuro, sobre o passado, na verdade, onde a gente teve que passar algumas frases pro pretérito, ó, eu criei uma tirinha, você criou, ela criou, eu nasci, Maria fez, tudo no pretérito. E aqui no Agora Eu Sei, da página 23, também é um resumo de tudo que a gente viu. Vamos ler juntos. A tirinha apresenta uma sequência de imagens que conta uma história. Tempo e cenário da narrativa podem ser percebidos pelas imagens e pelas falas. Os diálogos dos personagens aparecem, em geral, em balões, cujos diferentes formatos ajudam a revelar sentimentos dos personagens e entonação da fala deles. Aí, ó, uma linguagem de comunicação pode ser mais ou menos formal. Em situações formais, a linguagem adequada é a formal. Em situações informais, a informal. Em geral, a linguagem presente nas tirinhas é a informal, né? Não precisa de nenhum tratamento específico. Biografia é um gênero textual em que são apresentadas informações importantes sobre a vida de uma pessoa. Pretérito é o tempo usado para indicar ações ocorridas no passado. Por exemplo, eu cantei, tu cantastes, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Regra de acentuação das proparoxítonas. Todas as palavras são acentuadas, como nos exemplos: tentáculos, lâmpada, página. Ortografia. A letra L pode apresentar sons diferentes, como se percebe na palavra legal e em outras atividades que fizemos. Dando continuidade, nós entramos na realidade dos textos jornalísticos. Nós vimos algumas palavras no dicionário e nós conhecemos o gênero reportagem, com a reportagem do garoto de 11 anos, onde a gente leu todo o texto, fizemos atividades de interpretação e mais, né? E pronomes e coesão. Antes de pronomes e coesão, a gente descobriu o que é uma reportagem. É um texto jornalístico que expõe informações sobre assuntos políticos, econômicos e sociais de interesse da sociedade de forma geral. E é comum a presença de depoimentos, né? Em muitas reportagens é comum quem está escrevendo relatar depoimentos de outras pessoas para mostrar a veracidade daquilo que ela está falando. E aí nós também, né, fomos aí nos pronomes e coesão, né, de como a gente pode deixar o texto mais coeso. E aí tem uma explicação muito bonita aqui, ó. Para criar um tecido é preciso entrelaçar os fios. Para criar um texto é preciso entrelaçar as palavras, ou seja, mostrar que uma faz referência à outra e que uma ideia se relaciona à outra. Esse entrelaçamento no texto é chamado de coesão. Então foi isso que nós aprendemos, a substituição, né? A gente pode usar um pronome. O menino aprendeu a ler aos 3 anos e aos 4 já assinou o próprio nome no RG. Ele, então, para não repetir a palavra menino, usamos um pronome aqui, ó. Ele conta que foi a mãe que o ensinou a ter orgulho de ser negro. E em outras atividades a gente também fez isso. Muitas atividades aqui, ó, para trocar pelos pronomes. Isto, a gente aprendeu os pronomes demonstrativos. Isto, ele, aquela, são pronomes demonstrativos. Sua função é relacionar partes do texto e indicar a posição de algo em relação a quem está falando. Continuando, nós conhecemos o gênero notícia, que é parecido com reportagem, mas aí tem mais informações aqui, ó. Notícia é um texto jornalístico que tem como função informar o público sobre fatos de interesse da sociedade que tenham ocorrido recentemente ou que ainda vão acontecer, que foi o caso dessa matéria aqui, dessa notícia, né? Eles estavam anunciando uma feira, né? Uma valorização da arte. O título e o corpo da notícia são elementos essenciais. Estruturado em parágrafos, o primeiro apresenta ao leitor as principais informações do fato, o que ocorreu ou ocorrerá, quando, onde, com quem. Os demais parágrafos apresentam detalhes sobre o fato que está sendo noticiado. E fizemos também atividades de interpretação do texto, até chegarmos no futuro do presente do indicativo,
Conjugação verbal. O futuro é um tempo usado para indicar ações que ainda vão ocorrer. Por exemplo, eu participarei, tu participarás, ele participará, nós participaremos, vós participareis, eles participarão. Então, foi tudo atividades relacionadas ao futuro, para a gente passar, né? Para a gente mudar. E aí a gente também aprendeu em que uma frase pode haver mais de uma forma verbal, que podem estar conjugadas em tempos diferentes, dependendo do sentido da frase. Então, valorização da cultura negra enfrenta preconceito com arte. E também temos exemplo aqui, Space Jam 2, rumores sugerem que LeBron James divulgará trailer. Então, nós temos um tempo verbal no presente e um tempo verbal no futuro. Sugere, né? Tá acontecendo agora, né? Rumores sugerem, tá acontecendo agora, que ele divulgará, que o LeBron James divulgará. Dando continuidade, palavras com LH e LI, né? Ortografia, né? Nós descobrimos que elas têm pronúncias parecidas, né? Mas muita gente se confunde. Então, filha, família, conselho, Emília. Então, nós fizemos um ditado. Eu espero que vocês tenham acompanhado o ditado que eu fiz, tenham acompanhado a correção e tenham feito as atividades de fixação. Aí temos duas atividades que a gente não fez por causa do projeto de empreendedorismo e educação financeira, que eu já corrigi todos, ficaram todos ótimos. Muito obrigada. E agora eu sei que eu não vou repetir porque esse daqui foi mais detalhado. E aí nós finalizamos com literatura de cordel. A cultura popular do Brasil é muito rica e se expressa por meio de diversas manifestações, como festas populares, mitos e lendas, causos, comidas, músicas e danças. Nas páginas seguintes você vai conhecer uma dessas manifestações, a literatura de cordel. Então nós lemos Cordel da Bola que Rola, a história e as lendas do futebol e fizemos atividades, né, sobre o texto de cordel. Nós descobrimos a estrutura do cordel e também o que é um cordel. Cordel é um gênero que tem suas raízes na cultura popular. Muitos são os temas presentes nesses textos: o cotidiano da vida das pessoas mais humildes, a política, os heróis, especialmente do Nordeste, região em que essa forma de poetar está mais presente, o amor, a educação, entre tantos outros. Os cordelistas também expressam em seus versos conhecimentos históricos e culturais, como se pode perceber pelo cordel da bola que rola. Aí nós viemos para o artigo, que artigos o que são? Palavras que acompanham o substantivo determinando ou indeterminando. Nós conhecemos o, que é um artigo, esporte substantivo, um show, substantivo. E nós conhecemos os artigos, que é o, os, a, as, uns, umas. Numeral. Numeral é a palavra que expressa quantidade ou ordem. 1, 2, 3, meio, dobro, primeiro, segundo, terceiro. Então, é muito importante a gente saber diferenciar a palavra do numeral do artigo. Dando continuidade, funções do substantivo e do verbo. Aqui nesse conteúdo, pessoal, a gente está vendo a função dos dois juntos. Em uma frase, verbo e substantivo têm funções diferentes. O verbo expressa uma ação, o substantivo, em geral, identifica quem pratica essa ação e também pode complementar o sentido do verbo. Então, nós fizemos também atividades para entender melhor a função do substantivo e do verbo juntos. Páginas 56 e 57. Eu pedi para vocês completarem, né, esse poema. A declamação de cordel, infelizmente, por estarmos separados, não foi possível. Nós aprendemos o que é a quarta capa de um livro. O texto de quarta capa de um livro tem a finalidade de fazer o leitor se interessar pela obra. Esse texto pode apresentar opiniões e também comentários sobre o conteúdo do livro. A quarta capa é diferente de um resumo ou de uma sinopse. A quarta capa é apenas um convite, né?
É alguém que deu a sua opinião, é diferente da sinopse do resumo que a gente já aprendeu. E aí nós aprendemos o uso de mas e mais. Então vamos lá. A palavra mas indica uma ideia contrária a outras já apresentadas no texto. Desse modo, ela serve para ligar as ideias opostas. Não se pode confundir mas, palavra que indica oposição, com mais, palavra que transmite a ideia de soma, acréscimo, aumento, como tem nos exemplos. Gosto daquela roupa, mas vou comprar essa aqui. Então, mas sem i tem oposição. E o mais com o i é o de soma, né? Ou intensidade. Quero mais um pouco de sorvete. Ela tem o sentido de soma, de acréscimo. E também fizemos atividades para fixar esse conteúdo. E aí nós aprendemos também os substantivos primitivos e derivados. Folheto é um substantivo derivado da palavra folha. E aí nós tivemos também atividades, ó, palavra primitivo, livro, com o eto fica livreto, sala, saleta, poema, poemeto, mala, maleta. Primitivos, ó, corda, derivados da palavra corda, cordel, cordinha, cordão. Então é isso. E finalizamos mais o conteúdo. Eu deixo vocês por aqui. Não esqueçam de rever todas as aulas que vocês precisarem, estão aqui. Amanhã eu vou vir com um resumo de matemática, terceiro ano. Até a próxima videoaula. Tchau!